Bom dia a todos. Muita paz, muita alegria pela oportunidade que nos é renovada de estarmos numa casa espírita estudando o Evangelho à luz da doutrina espírita. E depois de uma página da Anália Franco fica difícil fazer alguma reflexão complementar, uma página muito bonita. Mas vamos iniciar a nossa reflexão da manhã lembrando um acontecimento experimentado e vivenciado por João Batista. Ele se encontrava aprisionado na fortaleza de Maqueronte, que ficava situada ali na costa oeste do Mar Morto. E ele fora aprisionado por ordem de Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia. Depois da morte de Herodes o Grande, a Palestina foi dividida entre seus filhos. E Herodes Antipas recebeu a região da Galileia. E ele fora preso porque Herodes ficara bastante irritado com as críticas de João Batista ao seu comportamento, visto que ele estava vivendo com a esposa do seu irmão. João Batista passou por um momento de provação, ou passava por um momento de provação que ia durar quase 9 meses, quando então seria degolado, como bem conhecemos das histórias do Evangelho. Herodes Antipas tinha um respeito e um pouco de temor de João Batista, por uma razão muito simples, porque João era muito adorado em Jerusalém. Era um profeta veraz, tinha o espírito de Elias, ele foi a reencarnação de Elias. Ele viveu aí por volta do ano 800 a.C. E por essa razão ele tinha um certo temor. A população, a essa época, de Jerusalém, gostava muito de João, até por uma razão muito simples, porque as vozes proféticas israelitas ficaram caladas por quase 400 anos, que é mais ou menos o intervalo entre o Velho e o Novo Testamento. Se nós abrirmos o Velho Testamento, que está na Bíblia, vamos ler ali a sua última frase. Pega a última frase do Velho Testamento. Está no livro de Malaquias. Malaquias foi um profeta que viveu por volta do ano 400, no período pós-exílio na Babilônia. Então, período difícil. Os israelitas retornaram para Jerusalém, então, com muito desânimo diante daquela situação. E Malaquias, então, identificou essa situação e trouxe, então, uma promessa relatada na seguinte frase: eis que vos enviarei o profeta Elias antes do dia do Senhor. Essa é a última frase do Velho Testamento. Esse profeta Elias, como lhes falei, ele viveu por volta do ano 800 a.C., foi um grande profeta. Aliás, Elias consegue uma unanimidade, porque ele é adorado pelos cristãos, judeus e muçulmanos. A sua famosa gruta, onde ele teria se escondido no Monte Carmelo, se situa lá no porto israelita de Haifa, e é visitado por todos esses fiéis dessas grandes religiões monoteístas. Por essa razão, retornando depois dessa passagem de Malaquias que encerra o Velho Testamento, parece que as vozes do céu se emudeceram, se calaram. Evidentemente surgiram médiuns, porque na cultura judaica havia uma grande naturalidade. Os reis só faziam alguma coisa se houvessem os médiuns, e eles reuniam às vezes os médiuns numa praça. E ali ficavam os espíritos todos lá se incorporando e trazendo as suas mensagens. Mas um grande profeta de referência não mais existiu, embora
tenham sofrido vários problemas, foram invadidos pelos gregos, depois pelos romanos. Então o povo israelita estava ansiando por um grande profeta. E com a chegada de João Batista, parece que eles reconheceram em João por sua veracidade, principalmente por sua humildade. Ele afirmava: eu sou o precursor de Jesus, mas não tenho condição de até de desatar as suas sandálias. Era uma criatura humilde. Aliás, ele, como lhes falei, ele tinha muitos seguidores. E quando, após o batismo de Jesus e os famosos 40 das suas reflexões no deserto, iniciou seu ministério público, a maioria das pessoas, evidentemente, não mais seguiram João e começaram a seguir a Jesus. E aqueles discípulos mais chegados a João ficaram apoquentados com isso, uma condição bastante humana, né? E foram reclamar com João Batista: você não batizou aquele homem, agora todo mundo segue a ele e não mais a você. E ele daí então uma frase que na essência mostra a condição desse espírito. Nós também é um programa de trabalho para cada um de nós, né? É necessário que ele cresça, que o Cristo cresça e o eu diminua. Isso mostra assim, a essência desse espírito. É o espírito de Elias, né, gente? Mas também é um programa de trabalho. Nós temos que reduzir o nosso eu personalístico para que o Cristo interno cresça, nasça dentro de nós, para que um dia até possamos afirmar, como Paulo afirmou, né? Não sou eu mais quem vive, mas é o Cristo quem vive em mim. Então, Herodes, diante dessa popularidade de João Batista, ficou temeroso. Talvez se naquela época tivesse, ele daria uma tornozeleira eletrônica para João, ou uma cela de nível superior, mas naquela época não tinha nada. Ele foi para um calabouço muito quente durante o dia, muito frio durante a noite. E naquela situação, Herodes concedeu a ele o único benefício possível. Ele permitiu que ele fosse visitado por seus discípulos diariamente. Isso traz, evidentemente, bom ânimo. A amizade é para isso, para você. As amizades são para isso. Elas nos dão sustento, equilíbrio emocional. Então, João Batista recebia a visita dos seus discípulos. E, a partir dessas visitas, ele teve o interesse de saber como é que estava aquele homem que ele batizara. Naquele momento do batismo ocorreram manifestações espirituais, as vozes do céu se manifestaram. Como ele estava? E naquela situação de provação em que se encontrava, os relatos dos seus discípulos acerca de Jesus não caíram bem no seu espírito. Ora, Jesus era um profeta itinerante, estava cercado da plebe, enfim, dos sofredores, porque ele viera trazer a mensagem de que o Deus é de justiça, mas acima de tudo é um Deus de misericórdia. Então ele tinha que conviver com essas criaturas. E talvez no inconsciente coletivo de João, e talvez até como Elias, né, a visão do Messias fosse diferente. Talvez o Messias rei, o Messias sacerdote, mas jamais um Messias servo, como foi previsto até por Isaías, né, que seria um Messias servo, um Messias sofredor. E isso começou a lhe trazer algumas dúvidas. E nós sabemos como é que é a dúvida. Ela se instala e aí começa a crescer, vai crescendo. Mas a dúvida se instala normalmente no momento de provação. Quando a criatura está em provação, surge a dúvida. E foi o que aconteceu com João. E aí ele resolveu decidir a situação rapidamente, até para que o seu espírito se tranquilizasse. Pediu aos seus discípulos para que fosse até a Galileia, onde se encontrava Jesus, e lhe fizesse uma pergunta direta: você é ou não o Messias? E os discípulos atenderam a solicitação de João, foram até a Galileia, se encontraram com Jesus e lhe fizeram a pergunta: você é ou não o Messias? Jesus, evidentemente, teve, com a sua sabedoria,
ele resolveu propor o seguinte: ao invés de ele afirmar que ele era o Messias, porque seria apenas uma resposta de boca, talvez essa resposta seria levada para João sem aqueles homens estarem convencidos. Eles mesmos precisavam ter a sua opinião para que a sua resposta tivesse veracidade. Defender para João que Jesus era o Messias, se o mestre naquele momento, não, fala para João que eu sou o Messias. A gente sabe que falar é fácil, fazer é bem mais difícil. E Jesus os convidou a conviver com ele. E aí provavelmente observaram tudo aquilo que nós temos assim uma pequena ideia no Evangelho, as curas, enfim, o seu magnetismo, e evidentemente se convenceram de que Jesus era o Messias. Então já estavam em condições de ir até João para lhe trazer a notícia e tentar estancar aquela dúvida que minava o espírito de João Batista. E eles foram a Jesus e comunicaram que iriam então para a Judéia, lá para o Mar Morto, lá para Maqueronte, e levar essa notícia para João. E quando eles estavam saindo, Jesus trouxe uma bem-aventurança fundamental para os dias de hoje. Aliás, para os dias de hoje, mas também para todos os dias, né? Bem-aventurados também são os que não duvidam de mim. Isto é, aqueles que têm fé em mim. Talvez, até para tirar a impressão de que essa orientação fosse para João Batista e não para nós, porque essa orientação é para nós, não para João. João é o espírito de Elias, né? Como eu falei, consegue unificar 3 religiões. Difícil assim, mas ele consegue. Jesus complementou: olha, dos nascidos de mulher não existe espírito maior do que João Batista. Entendendo aí desses nascidos de mulher, aqueles espíritos que ainda necessitam de reencarnação. Não existe maior, pode ter igual, que João não existe. E Jesus falou isso logo em sequência, não para colocar justamente que essa orientação, essa lição era para nós, não para João Batista. Bem-aventurados aqueles que têm fé, aqueles que não duvidam de mim. E essa dúvida, como lhes falei, surge normalmente nos momentos de provação, nos momentos de tempestade. E, atualmente, tempestade é o que não falta. Haja guarda-chuva para enfrentar as tempestades exteriores, mas também aquelas que repercutem dentro de nós, as tempestades interiores, que são difíceis. Mas são nesses momentos ou de tempestade que a nossa fé será testada. Porque no momento da aprovação surge a dúvida. Surgiu no espírito de Elias, que é o maior, imagine, no nosso espírito. Então tem uma passagem do Evangelho que trata justamente sobre essa questão de tempestade, que nós gostaríamos aqui de revisar ou relembrar, porque ela é muito esclarecedora. Durante o seu ministério público, Jesus evidentemente teve aquele ministério na Galileia, que era uma região aprazível, Judeia, bem sabemos, desértica, problemática. Aliás, Jesus teve 12 apóstolos. 11 vieram da Galileia, uma região bonita, tem o lago de Genezaré, que eu nunca estive lá, mas vi as fotografias, não sei se alguém aqui já foi lá, muito bonito, muito piscoso, bem diferente do Mar Morto. Então existiam companhias de pesca. Aliás, os apóstolos de Jesus, grande número deles eram pescadores. Então um apenas veio da Judéia, que foi Judas. Então parece que tem um simbolismo por trás
dessa informação. Mas o mestre, então, se encontrava em Cafarnaum, onde morava Pedro. Jesus vivia na casa de Pedro, ele não tinha nada. Como ele afirmava, não tenho nem um travesseiro onde recostar a minha cabeça. É o governador da humanidade e participou da formação da terra. Não tinha nada. Mas ele resolveu cruzar o lago para ir em região a umas terras que eram conhecidas como Decápolis. Porque Decápolis eram 10 cidades, ou 10 pequenas vilas, que não tinham uma tradição israelita. Por isso era a região de Decápolis. Ele resolveu fazer uma visita, um trabalho de divulgação nessa região. E assim pela manhã pegou o barco no lago, junto com os seus 12 apóstolos, e começaram a fazer a travessia. Evidentemente foi um momento único para Jesus, porque no barco ele não tinha multidão que estava sempre atrás dele, querendo tocar aquele magnetismo, ouvi-lo, né, e serem curados. Sabemos que Jesus curava as pessoas, afastava os espíritos. Então isso ainda hoje é assim. Se não tem um médium de cura, vai a multidão. Imagina naquela época que as dificuldades eram bastante superiores, né? Mas no barco ele estava tranquilo. Uma natureza, como lhes falei, muito bonita. Aquele movimento do barco, enfim, ele adormeceu na popa. Assim, começou a dormir. Entretanto, nesse lago, nessa região, existe umas mudanças de tempo assim muito abruptas, até pelas condições geográficas, enfim. Lá está sol, de repente muda tudo e as condições atmosféricas ficam bastante difíceis. Era assim no passado, ainda é hoje. Então, as condições mudaram. Estava com sol, beleza. A situação mudou. Veio uma grande tempestade. As águas começaram a ficar mais revoltas. A embarcação começou quase a derramar. E aí, os discípulos, né, os apóstolos, os 12 homens, olhavam para Jesus dormindo na popa. Isso tem um simbolismo, né? Sempre na hora das tempestades, parece que Jesus está dormindo mesmo, né? Eu estou com esse problema aqui, mestre. Eu estou com essa dificuldade. Uma dificuldade difícil. É uma doença, é uma situação. Parece que ele dormiu. E os discípulos olhavam aquele homem dormindo e nada. E teve um momento que eles não aguentaram e foram acordá-lo. O que vocês querem? Ah, mestre, nós estamos quase afundando. E aí Jesus fez a famosa pergunta: onde está a vossa fé? E aí foi e acabou acalmando a tempestade, que também não é assim, um grande feito nós temos informação da doutrina espírita, através da atuação dos espíritos elementais, né, nas condições climáticas. Mas ele, por sua condição moral, acalmou aquela situação. E essa simbologia que nos mostra que no momento da tempestade nós somos provados na fé, também nos traz uma outra lição. O Evangelho é bom por causa disso. Você pode sempre extrair novas lições. Por essa razão, sobre Jesus, talvez existam o maior número de títulos de livros. Só nesse século XXI, nos primeiros 10 anos, foram escritas mais de 100 biografias sobre ele na língua inglesa. Em 10 anos do século XXI, mais de 100 biografias inglesas. Existem mais de centenas de milhares. Quem for lá na biblioteca na França, e em quase todas as bibliotecas, você entra no Jesus, no índice é aquele que tem maior número de fichas. Primeiro, evidentemente, é Deus, mas depois é Jesus. Mas essa passagem nos traz um simbolismo também muito relacionado ao que a Anália nos colocou, né? Na vida, nós somos como que uns navegantes.
Aliás, a navegação sempre foi utilizada na filosofia para exprimir justamente a experiência do homem aqui na Terra. Muitos utilizaram, Platão utilizou essa visão, Santo Agostinho, todos esses filósofos gostam, e realmente é uma expressão muito bonita, é uma metáfora muito bonita. Ulisses, né, que ele, das tradições gregas, né, ele foi lutar, saiu do seu reino e ficou 10 anos fora, né, e quando ele começou a retornar para casa, levou quase 10 anos para retornar para a sua casa intacta, ele enfrentou o mar com as sereias. Também é um simbolismo bonito, porque ele resolveu enfrentar as sereias de uma forma bastante diferente. Ele colocou cera no ouvido dos seus marujos e ele mesmo se amarrou. Ele não colocou cera nos seus ouvidos, mas ele se amarrou ao mastro da embarcação e conseguiu assim enfrentar, né, o perigo das sereias. Na vida é assim, nós temos cânticos de sereias aí, as pessoas vão atrás e acabam tendo problemas, a morte. Então, no simbolismo que nós encontramos dessa tradição grega de Homero, a criatura tem que se amarrar ao mastro da sua embarcação. Qual é o nosso eixo central? É a condição espiritual. São os valores espirituais. É onde nós edificamos a nossa casa. Ou nós vamos edificar no solo arenoso ou sobre a rocha. Sobre o arenoso virão os problemas, virão as tempestades, né? A nossa casa vai cair. Se eu edifico sobre a rocha, ela vai permanecer. Mas o simbolismo que nós encontramos nessa passagem é muito bonita. Quer dizer, na nossa vida, sempre que o Cristo está adormecido dentro de nós, virão as tempestades. Se o Cristo está adormecido, virão as tempestades. Mas quando ele está desperto, ele consegue controlar as tempestades. Os problemas existem, até para que nós possamos ser testados. Mas tudo passa. Tudo passa. Mas se eu estou com o Cristo desperto, eu consigo passar de uma maneira que depois até me surpreende. O problema não era tão sério assim, não era tão problemático. Eu li uma história do Chico, recentemente, que ele estava com problemas muito sérios, vivendo já há algum tempo. Só Chico Xavier, né, pediu ao Emmanuel que solicitasse a Maria uma orientação para ele. Isso é Chico Xavier, né? Não, solicita a Maria uma orientação para enfrentar esse problema. Passaram-se os dias, o Emmanuel trouxe, a Maria mandou uma orientação para você. Chico, isso também passa. Quer dizer, tudo passa. Mas durante as tempestades, se eu estou com Cristo desperto, eu consigo amainar essa tempestade, enfrentar e as coisas se acalmam. Então, nós estamos falando basicamente, nesse momento, nessas reflexões, sobre a fé. A fé é bastante importante. É fundamental, é um poder muito grande. Uma vez chegou um homem que tinha um filho lunático a Jesus e pediu para que o mestre o curasse, porque ele havia solicitado a seus discípulos, aos discípulos de Jesus, para que o curasse, mas eles não haviam conseguido. Então o homem foi a Jesus. Afastar aquele espírito obsessor que estava naquele processo degenerativo com aquele homem, com aquele rapaz, ficou bastante reconhecido, porque Jesus afastou esse espírito. E depois os discípulos foram até o mestre. Como é que o senhor conseguiu? Nós não conseguimos. E aí Jesus falou: pela vossa incredulidade. Porque se vocês tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda,
falariam para essa montanha, saia daqui e se transporte para ali, numa figura simbólica bastante importante, mostrando a importância da fé. E nas tempestades vai vir sempre a pergunta para nós: aonde está a vossa fé? Tanto que os discípulos, depois de ouvirem essa lição de Jesus, e também se aperceberem que sempre Jesus curava alguém, Jesus afirmava: vai, que a tua fé o curou. Eles ficaram tão impressionados com isso, que foram ter com o mestre e lhe pediram: mestre, aumenta-nos a nossa fé. Eu também gostaria, quem não gostaria? Mas sabemos que a fé é um valor interior, é um desenvolvimento cognitivo que a criatura tem que experimentar e desenvolver. Mas nós precisamos aumentar. A nossa fé foi como aqueles discípulos pediram ao mestre: mestre, aumenta-nos a fé. Nós precisamos aumentar a nossa fé. Mas primeiro, evidentemente, precisamos definir o que seja fé. Existem várias definições. O próprio apóstolo Paulo, no seu epístola aos Hebreus, ele fez uma definição grande sobre a fé, fez algumas abordagens, mas eu gosto muito de uma visão que fala que a fé é a confiança que você tem numa crença. Você tem uma crença, então tem uma crença em Jesus, mas eu tenho que aumentar essa confiança nessa crença. E como é que eu aumento confiança? Como eu aumento confiança? Ora, aqui na Terra, quando você quer confiar em alguém, você primeiro tem que conhecer. Então o conhecimento é fundamental. O estudo é fundamental, importantíssimo. Principalmente nós que temos uma fé raciocinada. É uma grande oportunidade. Então, por essa razão, nós temos que estudar, precisamos conhecer. Evidentemente que fé também não é só conhecimento. Eu preciso ir para o meu coração, preciso me relacionar, eu preciso ter fidelidade para desenvolver a fé. Ser fiel. Com todos os problemas, eu vou ser fiel. Jesus foi fiel. Foi fiel. Por exemplo, aquela famosa passagem que eu comentei no início, que Jesus foi, aqueles 40 dias depois que ele fora batizado, ele foi para o deserto refletir. Ali foi um momento de fidelidade, porque ele foi tentado a ser um Messias diferente, justamente um Messias que transformasse pães em pedras, aliás, pedras em pães, e ele seria reconhecido como rei no mesmo momento. Aliás, quando ele multiplicou os pães, o povo quis fazê-lo rei, porque não precisariam mais trabalhar durante o dia nos campos, nem nas noites frias do lago. Era só pedir a Jesus: cadê o homem? Faça o rei e multiplica. Então ele afastou essa visão, essa tentação que veio não de diabo, que nós sabemos que não existe, mas da sua própria personalidade. Ele foi tentado a ser um Messias diferente e ele demonstrou a sua fidelidade. Além da fidelidade, nós precisamos ter entrega. Nos deixarmos entregar ao Cristo. Né? Assim eu vou desenvolvendo a minha fé. Maria foi assim. Maria recebeu a visita do anjo Gabriel e ela se entregou. Eis aqui, escravo do Senhor. Essa é a entrega que as criaturas têm que fazer. A fé é fundamental, porque nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Porque sempre houve no cristianismo, sempre houve um debate. O que era mais importante das virtudes teologais? Essas virtudes foram definidas pelo apóstolo Paulo na sua epístola aos Tessalonicenses, primeira epístola. Ele definiu as 3 virtudes que nos legavam a Deus: fé, esperança
e caridade. E houve sempre um debate. Qual é a mais importante? Depois vieram, e Santo Agostinho colocou as virtudes cardeais, né, que são aquelas virtudes cardeais não feitas por cardeais, mas cardeais no sentido do latim, que seria dobradiça. Quer dizer, são 4 virtudes que todas as outras são consequências de união de 2 dessas 4 virtudes. Deixa eu ver se eu me recordo. Temperança, prudência, fortaleza e justiça. São as virtudes cardeais. Isso vem de Platão. Santo Agostinho estudou o platonismo antes de se converter ao cristianismo, e ele também colocou essas virtudes cardeais. Mas as teologais de Paulo, sempre houve uma discussão. E nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo que a fé é a mãe da esperança e da caridade. Claro que a caridade é a principal virtude, até porque Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, fez aquele hino à caridade, maravilhoso, né? Se eu não tenho caridade, eu não tenho nada. Mas a fé é a mãe. É como fé, para mim, é como se fosse Maria. E a caridade, Jesus. Então nós precisamos aumentar a nossa fé, porque ela nos vai levar à esperança e vai nos levar à caridade. E nesse período, onde se renovam para nós, mais uma vez, as alegrias do Natal, onde a nossa psicosfera é renovada, é exemplo do primeiro Natal, quando a esfera crística se aproximou do planeta, trazendo benefícios que a história identifica, mas não relaciona com o Natal. A essa época não houveram guerras. Claro, sob o domínio romano, mas não houve guerras. Então é conhecido como a Pax Romana. Mas foi justamente no período que essa esfera crística se aproximou do planeta. Otaviano, ou Augusto, o imperador, uma criatura até meio doente, à época de Jesus, na época do nascimento de Jesus, ele surpreendia, ele ia nas cerimônias e via o povo feliz. Ele ficava sempre questionando: o que eu fiz para que o povo estivesse assim feliz? Estou dando pão e circo. Mas ele via um semblante diferente nas criaturas. É a esfera crística se aproximando do planeta, que traz uma série de benefícios. E nós estamos no mês de dezembro, renovando, mais uma vez, a exemplo do primeiro Natal, essa psicosfera. E para mim, quando nós entramos no mês de dezembro, é um mês para sensibilização da nossa fé. É um mês que, como essa ambiência melhora, mais nós nos sentimos ligados a Jesus. E a nossa fé, ela como se ela se tornasse mais brilhante. Não que tenhamos uma fé do tamanho do grão de mostarda, porque eu nunca conheci ninguém que tivesse. Não sei se vocês conhecem, mas nunca vi ninguém que tivesse uma fé do tamanho de mostarda. A nossa é um pouquinho menor que o grão de mostarda, mas ela brilha nesse período. É um momento importante, porque nós identificamos na extrema humildade do Natal, a humildade celeste, até pelo registro do Natal, do nascimento de Jesus, são registros mais simples. Mateus usou algumas frases, Lucas também, um registro de um homem que nasceu numa manjedoura na cidade de Belém, numa região totalmente desconsiderada do mundo naquela época, um homem pobre que não tinha recurso algum, mas ele acabou transcendendo ao tempo. Ele transcendeu o tempo porque ele acabou até, a partir do século VI, estabelecendo a divisão da cronologia do tempo humano em antes de Cristo e depois de Cristo. Então, como um homem que nasceu nessa manjedoura conseguiu um impacto tão marcante na humanidade, é o homem mais importante, como lhes falei, é a criatura que mais
Escreve. Então esse momento é um momento em que a nossa fé ela é assim, sensibilizada. É uma oportunidade para nós solidificarmos mais a nossa fé. Jesus nasceu, como falamos, em Belém. E o seu nascimento foi anunciado primeiro para as pessoas mais simples do mundo. Uns pastores que estavam nos campos receberam a visita daqueles anjos espirituais, trazendo a alegria dessa notícia, né? Exaltando bem-aventurados, né? Paz na terra, e glória, paz na terra aos homens e glória a Deus. Os pastores eram criaturas que estavam fora da estrutura social. E foram a eles que o nascimento de Jesus foi anunciado. Os anjos não foram no templo de Jerusalém, não foram nas sinagogas, não foram justamente naquelas criaturas que estavam fora da estrutura social, aqueles pastores. Depois do nascimento de Jesus, 8 dias depois do nascimento, ele foi circuncidado. Jerusalém estava a cerca de 10 quilômetros de Belém. Em 40 dias, Maria tinha uma obrigação de ir se purificar no templo. Evidentemente, devia ter uma fila, porque no templo de Jerusalém tinha uma sala para as mulheres. Era o único local onde as mulheres podiam ficar, e provavelmente ali iam fazer a sua purificação. E, segundo o registro dos evangelistas, havia ali um homem que estava aguardando justamente que se cumprisse uma promessa que os Espíritos haviam feito a ele, que ele iria, antes de morrer, ter a oportunidade de ver o Messias. E quando ele viu Maria com Jesus, ele ficou muito alegre, feliz, porque agora ele poderia desencarnar. O nome dele era Simeão, e ele conseguiu ver então e testemunhar um momento importante para Maria, embora o complemento da fala de Simeão não foi muito boa para Maria, porque ele falou que uma lança iria transpassar o seu coração. Sabemos eventos da crucificação que foram momentos bastante difíceis. E nesse período, nesse mesmo dia, Ana, que também era uma médium que trabalhava ali no templo, uma senhora com mais de 80 anos, também reconheceu aquele pequeno menino como o Messias. E alguns dias depois desses acontecimentos, e aí vem talvez da história do Natal, que para mim parece até uma parábola, são as figuras mais impressionantes do nascimento e as mais misteriosas. Chegaram 3 homens que Mateus relatou como se fossem os magos, trazendo presentes para aquela criança. Eram 3. Posteriormente, as tradições, volta aí do ano 300, 200 e pouco depois de Cristo, as tradições falaram que eram os 3, não eram magos, eram reis, então ficaram 3 reis magos. E no século, e por volta aí do ano 800, um monge beneditino inglês chamado Beda deu o nome para esses 3 reis magos de Gaspar, Belchior e Baltazar, com idades diferentes. E as tradições falam até que depois que Jesus desencarnou, 60 anos depois, 6 anos depois da morte de Jesus, eles se reuniram e faleceram na Turquia, esses 3 reis magos. E quem iria descobrir até as relíquias desse reis magos seria uma figura muito diferente na história da humanidade, que foi a mãe de Constantino, Helena. Até porque dizem que ela influenciou a Constantino a ser cristão, e isso foi bastante importante, né? A partir de Constantino mudou a história da cristandade. Até então os cristãos eram perseguidos, torturados, mortos. Com Constantino isso cessou. E ela gostava, com o poder do seu filho, né, o imperador romano, ela foi
ao Oriente, foi a Jerusalém para tentar identificar aqueles pontos, os locais onde Jesus fora crucificado, enfim, todos aqueles pontos importantes do Evangelho. Conta até uma história sobre ela, só uns 5 minutinhos, tá? Conta uma história interessante sobre ela, que quando ela conseguiu descobrir pelas informações, né, dos cristãos, onde Jesus fora crucificado, né, ela encontrou 3 cruzes. Mas aí ela procurou aquela que tivesse uma tabuletinha, Rei dos Judeus, né? Mas não tinha, eram todas iguais. E qual era a de Jesus? Como saber qual era a cruz de Jesus? Ela teve uma solução. São tradições, tá, gente? Mas a solução dela foi assim muito original. Eu acho que eu não teria. Ela colocou uma cruz e mandou vir uma pessoa muito doente. Aí veio a pessoa doente, deitou na primeira cruz, continuou doente, cruz do ladrão. Pode ir embora. A segunda cruz, o doente deitou, também, cruz do ladrão. Na terceira cruz, o homem ficou bom. Cruz de Jesus. Essa cruz foi totalmente retalhada, distribuída para muitas pessoas, né? São as famosas relíquias, né? Falam que até Dom João VI tinha, aqui do Brasil, né? Ele tinha um camafeu com um restinho aí, um pedacinho dessa cruz. E ela também teria então descoberto as relíquias desses 3 reis magos, que foi para Constantinopla, depois para Milão, e as relíquias desses reis magos se encontram na Catedral de Colônia, na Alemanha. É uma catedral muito grande, ela não tem cruzes, ela tem estrelas, né? E ali dizem que estão as relíquias desses 3 reis magos. Dizem até que já foram abertos, né? Essa tumba, encontraram realmente 3 esqueletos de 3 homens com idades diferentes. E parece que os 3 tinham realmente idade diferente. Agora, se são dos reis magos, não sabemos. De qualquer maneira, o que eu gostaria de destacar aqui hoje, até em cima daquela reflexão que nós tínhamos falado sobre a fé, foi a fé desses homens. Porque eles eram provavelmente persas ou de outras regiões, mas eles acreditaram de que o Messias tinha nascido. E eles foram orientados pela famosa estrela de Belém. Sabemos que, só para complementar, sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro. São tradições. O Natal vem sendo incorporado por várias tradições, presépio, enfim, várias. Jesus não nasceu no ano zero. Foi um erro de um monge que no século VI fez as contas, mas ele era um trapalhão. Jesus talvez nasceu no ano 6º ou 7º, porque quando ele nasceu, Herodes Antipas, aliás, o Herodes o Grande quis matá-lo, e ele morreu no ano 4 a.C. Então não nasceu no ano 0, nem em dezembro, porque dezembro é inverno na Palestina, então era muito difícil ter pastores nos campos durante o inverno. Mas para mim isso vem um simbolismo muito grande. E para vocês nessa manhã, agradecer a oportunidade, que possamos todos ter um bom Natal, refletirmos, né, sobre essa estrela de Belém,